Então, meus irmãos, vamos lá. Continuando nossa nona aula, Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia. É o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos trabalhando aqui no capítulo 10 do livro de Pentecostes. Separei algumas páginas para a gente estar trabalhando. Então, a definição dos termos aqui. Eu vou ficar apenas aqui no termo parousia, porque aqui nós estamos falando sobre a teoria do arrebatamento parcial. E esses três termos têm muito a ver com essa teoria. É a parousia, primeiro termo, apocalipsis, segundo termo, e epifaneia, que seria o terceiro termo. Mas a gente vai ficar só na parousia, tá? Por causa do tempo, e quem quiser saber mais, leia as páginas aí do livro. Então, Beatriz, continua lendo aqui para nós, por gentileza. Definição de Opa, termos. É para ler a parte de cima também? pode ler. Definição de termos. Isso. Seria bom, nesse momento, apresentar as várias palavras usadas no Novo Testamento em relação ao segundo advento de Cristo. Parousia, apocalipsis e epifaneia. Embora essas palavras sejam muitas vezes consideradas técnicas, como designações específicas, Walvoord escreve: é a opinião do escritor que todos esses três termos são usados em sentido geral e não técnico, e refere-se tanto ao arrebatamento quanto ao retorno glorioso de Cristo à Terra. Opa, então olha assim, olha que opinião aqui o nosso irmão Walvoord cita, que esses termos aqui, sim, são técnicos, são, mas eles também são de sentido geral. Ou seja, são termos usados em sentido geral e não técnico. Pode também se referir ao arrebatamento, o retorno glorioso de Jesus à Terra, mas pode significar também que são termos usados de outra forma. Por que agora eu estou gastando esse tempo falando sobre o arrebatamento? Irmãos, porque esse é um assunto muito polêmico. Vamos lá. Eu sou um pós-tribulacionista. Eu acredito, na minha opinião, que vem o advento do anticristo, e aí começa-se, então, o período chamado de tribulação. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Eu acredito que Jesus vem aqui, nesse finalzinho, e que a igreja passa pela tribulação. É o que eu penso. Agora, como eu já disse e repito, eu morro de vontade de estar errado. Por quê? Porque muitos pastores dizem que Jesus vem aqui no início do momento em que aparece o anticristo. Então eu torço estar errado, porque eu quero subir com o meu mestre, eu não quero ficar aqui na terra no período chamado tribulação. Mas eu particularmente acredito que Jesus virá aqui no final da tribulação. Pastor Rael, é o que o senhor pensa? Sim, meus irmãos, é o que eu penso. Mas como eu disse, se eu fosse escolher, eu preferiria que Jesus voltasse ou no meio, e ainda a minha preferência número 1 é aqui no início. Você acha que eu sou bobo? Eu vou querer ficar aqui no planeta Terra enquanto o anticristo está aí, né, fazendo as arruaças dele? Quero nada, quero subir com o meu rei. Mas eu, particularmente, acredito nisso. Agora, por que eu estou citando isso, irmãos? Quando a gente começa a ver que há essa honestidade teológica, em que os termos que viraram quase consenso, como palavras chaves de um acontecimento futuro, eles acontecem de uma forma geral o tempo todo, a gente começa a entender que sim, tem profecias que a gente acredita, mas nós não sabemos nada dela. Nós não entendemos absolutamente nada. A comparação que eu quero fazer aqui vai ser bem clara. Eu quero usar uma figura de linguagem. Quando os apóstolos estavam aqui com Jesus, eles imaginavam que Jesus ia ser esse descendente de Davi, que ia chegar lá nos romanos, ia decepar os romanos, ia chegar diante dos soldados romanos, ali, os centuriões, aonde ficavam os quartéis generais romanos, e Jesus com os apóstolos, eles iam destruir todos eles. Essa era uma ideia da igreja primitiva.
ali, enquanto Jesus estava no seu ministério. Eles achavam que Jesus ia ser esse líder militar. Eu te pergunto, Jesus foi um líder militar? Não. Jesus frustrou os planos deles? Frustrou. Muitas pessoas seguiram Jesus achando que ele seria um líder militar? Sim. Talvez, guarde isso, talvez Judas Iscariotes negou a Cristo por isso. Porque ele tinha a expectativa de que em algum momento Jesus ia começar a usar a espada e a decepar os romanos. Nós não sabemos o motivo profundo que fez com que Judas traísse Jesus. Sabemos que ele traiu, mas talvez esse também foi um dos motivos, porque ele tinha dentro dele o desejo da libertação física, política e não espiritual. E a libertação espiritual foi muito pequena para Judas. Podem ver que assim que Jesus está ali ressurreto com os apóstolos, eles perguntam: Senhor, quando o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Senhor, está demorando. E o que o mestre diz para eles em Atos 1? A vocês não competem saber. Preguem o evangelho. Não é para vocês. Percebam, Deus frustrou a expectativa deles, mas Deus deu a eles o quê? Uma revelação mais superior. Meus irmãos, na história do cristianismo, Deus nos surpreende. Deus muitas vezes pode nos frustrar, porque nós criamos as nossas expectativas. Uma coisa certa, meus irmãos, o Senhor disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Não importa que contexto. Então, tem coisas que nós acabamos criando expectativas e muitas vezes a gente pode ser frustrado nas nossas expectativas. E é esse o ponto que eu quero trabalhar aqui. Então, Beatriz, agora você leu aqui essa parte, né? Então, vamos lá. Leia para nós a parousia, por gentileza. Eu vou. Olha só que legal. A palavra mais frequentemente usada nas Escrituras, em referência ao retorno de Cristo, é parousia. Ela ocorre 24 vezes no Novo Testamento, numa variedade de conexões. Como a sua etimologia indica, a palavra significa estar perto ou ao lado, ela envolve tudo que a palavra portuguesa presença denota. Passou a significar não só a presença, mas o ato pelo qual a presença é realizada. Isto é? Isso é a vinda do indivíduo. Ou seja, dá uma pausa aqui, Beatriz. Perceba, a palavra parousia, ó, guardem isso, irmãos, é com muita frequência que vocês, quando estiverem num debate, estiverem falando sobre escatologia, finais dos tempos, alguém vai falar assim, vamos tratar sobre a parousia. Virou um consenso que parousia é a vinda de Jesus. Mas a palavra em si, ela significa presença. Então, continua para nós o texto, por gentileza, Beatriz. Um breve resumo do seu uso no Novo Testamento inclui Coríntios 16:17, 2 Coríntios 7, do 6 ao 7, Filipenses 1:26, 2 Tessalonicenses 2:9, 2 Pedro 3:12. Todos são forçados a concordar que esses casos são gerais e não técnicos. Opa, vamos lá. Então, se parousia é um termo no grego que fala sobre a volta de Jesus, o advento da volta de Jesus, logo, então, esse termo seria um termo futuro sobre esse fato, sobre esse acontecimento. Mas agora, vamos lá, abra aí sua Bíblia, Júnior, por gentileza, em 1 Coríntios 16, 17. Irmã Sônia, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 7, versículos 6 e 7. Diego, Filipenses 1, 26. E eu fico aqui com 2 Tessalonicenses 2, 9. Pode abrir, irmãos. Júnior, 1 Coríntios 16, 17. Por favor, leia para nós. Sem som. Está sem som, Júnior. Está sem som para você. Isso. Ok.
1 Coríntios, né? 16, 17. Declara que Paulo, alegrai-vos com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Até aí, ó. Ó, pode ver. Repete as primeiras palavras na sua versão. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas. Isso. Alegrei-me com a vinda de quem? Stefano, De Fortunato Estéfanas. Na minha versão diz Estéfanas. Quando nós pegamos a Bíblia em original, irmãos, eu vou pegar aqui na minha My Bible, por exemplo. Olha lá. Aqui, ó, a palavra vinda, você vai ver aqui, logo no original, parousia. Olha só que legal. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque parousia... Agora, vem cá. A vinda aqui, está falando sobre Jesus? Quem é essa vinda aqui? Uma pessoa. Porque é no sentido geral. Né? É de um contexto geral. Olha só, então eu vou até mostrar aqui para vocês e vou compartilhar aqui com vocês na My Bible. Olha só, a vinda, parousia. E vou compartilhar com a classe agora. Estou usando o My Bible, tá bom? E vou jogar no grupo do seminário e vou compartilhar aqui com vocês. Olha que legal. Então, essa palavra não se refere unicamente à vinda de Jesus. Olha lá, aqui no WhatsApp. Deixa eu compartilhar. Oi? É a vinda de qualquer pessoa. De qualquer pessoa, Júnior, entendeu? Isso é importante para nós, porque muitas profecias, quantas são as vezes que a gente faz esse tipo de comparação? Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como está na My Bible. Eu creio que, olha só, deixa eu abrir para vocês. Aqui, pronto. Deixa eu aumentar. Vai ficar legal agora. Pronto, olha aqui, ó. Deu para ver? Chegada de vento. Deu para ver, ó? Alegro-me com a vinda de Estéfanas. Aqui, quando você clica, ó, aqui, ó, parousia. Tá vendo em grego? Que significa presença. Ou seja, a palavra parousia, no contexto protestante, ela virou quase que uma doutrina sobre a volta de Jesus. Sim, a volta de Jesus é parousia? É. Mas é só a volta de Jesus? Não, porque a palavra significa presença, a presença de alguém. Paulo estava dizendo aqui, alegro-me quando a vinda, ou seja, essa pessoa se fizer presente. Logo, há dois significados aqui. A da presença da pessoa, ou seja, de uso comum, mas também a vinda de algo futuro, ou seja, a volta futura e visível de Jesus. Quando o próprio Jesus diz, o Filho do Homem virá, ou o próprio Paulo fala, que no ressoar da última trombeta, com os santos anjos, o Senhor virá. Então, ali é parousia também. Mas perceba, parousia não é só advento futuro. Parousia também era a vinda ou a chegada de alguém fisicamente. Interessante, não? Estão entendendo? Então, quando a gente faz esse estudo, e por isso que eu gosto do Pentecoste, ele é honesto. Ele está falando, gente, vamos estudar. Olha o que significa aqui no texto original. E eu gosto desse tipo como eu mencionei, de honestidade intelectual e principalmente de honestidade bíblica. Meus irmãos, vamos lá. A gente sabe de tudo? Não sabe. A gente está aqui aprendendo. E o que mais nós sabemos? Nós sabemos daquilo que Deus deixou claro e escancarado. O que ele não deixou claro e escancarado são as profecias futuras. Algumas dá para a gente falar, não, é assim. Eu acho que é assim. Outras a gente vai falar, não sei. Eu deduzo, eu acho. Estão entendendo? Tudo bem? Ficou claro aqui? Gostaram dessa comparação? Então, acho que nem vai precisar ler. Ô, irmã, leia para nós só a irmã Sônia, né? Eu tinha pedido para ler outro texto, né, irmã Sônia? Sim. Que é 2 Coríntios 7, 6 e 7. Pode ler para nós. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós,
contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Aqui mostrando a vinda de quem? De pessoas. Estão entendendo, meus irmãos? Mais uma vez. Então, é muito legal essa honestidade bíblica, tá bom? Então, Beatriz, continua lendo para nós. Não vamos precisar ler os outros textos, não. Segue a mesma linha, tá bom, meus irmãos? Só para a gente ganhar tempo, tá? Então, leia para nós, Beatriz. Continua para nós, por favor, o texto. O fato Obrigado, de irmã. frequentemente com relação ao arrebatamento da igreja é claro nas seguintes referências. Isso, agora sim. Agora o arrebatamento da igreja. Então, Júnior, leia para nós 1 Coríntios 15, 23, por favor. Por favor, 1 Coríntios 15, 23. Fica com Deus, Diego. Deus abençoe, filhote. Peraí. Pode ler. 1 Coríntios 15, 23. 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Opa! Aqui parousia é a presença de Cristo de forma gloriosa lá na frente. Ou seja, a presença mas agora sim já é um acontecimento futuro. Agora sim, de fato, tem essa conotação do quê? Da volta futura e visível de Jesus do céu, ou seja, quando os mortos forem ressuscitados e os vivos forem arrebatados de forma gloriosa. Então, percebam que o texto parousia vai ter essas duplas interpretações. Não é somente um fato. Por isso, irmãos, que assim, a gente tem que aprender e a gente tem que ir ouvindo tudo e retendo o que é bom e nunca fechar algo de forma cega. Muito cuidado com visões radicais, irmãos. O que nós devemos ser radical? Com as doutrinas principais. Quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso Senhor? O dever de amar, de se consagrar, de viver igreja, de lutarmos sendo seres humanos realmente abençoados, fazermos vontades, termos virtudes. Isso sim a gente tem que ser radical. Fugir do pecado. Agora, qual será o dia da nossa morte? Com quem o irmão vai casar? Quantos netos vai ter? Meus irmãos, tudo, sabe? Quantos bens eu vou ter? Sabe? São coisinhas da nossa vida, pequenas. Não paremos com essas tolices. Né? Pode ver, irmãos, com todo o respeito aos irmãos que têm dons, vocês sabem, somos uma igreja batista, gostamos de estudar, mas somos avivados, nossa matriz é avivada. Mas, irmãos, quantas vezes eu já cheguei nos pastores, amigos e alunos e falei, cuidado com aquelas pessoas e irmãos que só vai atrás das revelações, das profecias. Podem ver, meus irmãos, se tem um culto que vem um fulano que tem dons, a igreja enche, ou seja, as pessoas são místicas. Nós não precisamos disso. A palavra de Deus nos ensina que todas essas bênçãos nos alcançariam, ou seja, fiquemos tranquilos, seremos curados na caminhada, seremos abençoados com prosperidade, tudo isso vai acontecer na nossa vida, mas o mais importante para nós, o que é? É ter a fé em Deus, não negar a fé, ser cheio de amor, ser cheio de virtude, isso tudo é o mais importante. As demais coisas, o Senhor acrescenta, tá bom, meus irmãos? Então, vamos só terminar aqui. Irmã Sônia, quer falar alguma coisa, filha? Sobre essa fala do Senhor, em relação às pessoas estarem indo na igreja em busca de... pessoas místicas, né? Indo atrás de revelações, coisas assim. Eu entendo como que são pessoas rasas na fé, não tiveram verdadeira conversão, que a partir do momento que elas tiverem a verdadeira conversão, acreditar, crer que Cristo, ele veio para nos salvar, né? E ter o conhecimento, não vai mais atrás disso, não. Vai atrás da palavra de Deus. Exatamente, filha. E por isso, né? Você vê, irmã Sônia, aqui,
qual que é a minha ênfase, né, nessa aula? Hoje a irmã está participando conosco como nossa convidada. Esperamos em Deus que a irmã se torne também mais uma aluna conosco, mesmo aí de Minas Gerais, né? Estamos aqui em São Paulo. Mas, olha só, qual é a proposta? A proposta é mostrar que muitas vezes, assim como o dom é algo que é bênção, o conhecimento também é bênção. Mas quantos são os seminaristas que se enveredam muitas vezes, porque conheceram um pouco mais, agora, e têm até alguns dons, eles se perdem com relação a isso. Por isso que o meu dever aqui com vocês é o mesmo que os meus professores tiveram comigo lá atrás, de uma fé bíblica, cristocêntrica, sabe? Como a irmã disse, uma conversão verdadeira, que não fica correndo, né, atrás das bênçãos, porque como a irmã disse, quando uma pessoa tem uma necessidade, ela precisa de algo, nenhum problema ela buscar cura, nenhum problema, mas podem ver, as pessoas se tornaram muito místicas e os pastores fizeram desse misticismo uma prática para encher a igreja. E a igreja enche. Se começar a revelar, se começar a profetizar, e eu diria, tolos são esses pastores que deixaram a grande oportunidade de ensinar a sã doutrina. Podem ver, meus irmãos e irmãs, Jesus e o seu ministério, ele principalmente ensinava, depois pregava e, por fim, realizava milagres. O grande ministério do mestre foi o ensino. Porque quando a nossa mente ela é mudada, o nosso coração é mudado e a nossa vida é mudada. Do que nos vale uma cura sem a mudança da mente? E podem ver que a palavra de Deus é ela que codifica toda a nossa estrutura, né? Então, exatamente, irmã, é isso mesmo. E é por isso que eu quero aqui continuar, né, fixando essas estacas, para que a gente cresça, né, em qualidade. E deixe o Senhor realizar o que Ele bem desejar. Porque, irmã, poder ter um dom, poder ter uma palavra poderosa, poder cantar que nem um rouxinol, isso tudo é maravilhoso. Mas se nos faltar a verdadeira essência, não adianta nada, não adianta ter nada, né? Então tá jóia, minha irmã. Então, Beatriz, para a gente fechar aqui, continua lendo para nós, né? Paramos aqui. Agora aqui, no entanto, a palavra também. No entanto, a palavra também é usada com relação ao retorno de Cristo à Terra, com a igreja em várias passagens. Ou seja, parousia também é com o retorno de Cristo com relação à igreja na sua volta. Então, e por último, é inevitável concluir que a mesma palavra é usada em todas as passagens em sentido geral e não específico. Sua contribuição à doutrina é realçar a presença corporal de Cristo. Joia. Então, vou parar por aqui, meus irmãos, porque eu separei algumas páginas aqui para vocês, porque aí ele vai falar sobre essas 3 palavras, né? E depois ele vai explicar sobre o que eu já mencionei, a teoria do arrebatamento parcial. Aí a teoria do arrebatamento parcial. Deixa eu pegar aqui, que eu vou mais rápido por aqui. Isso. A teoria do arrebatamento parcial. Aí depois ele vai para o próximo capítulo, que é a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. E aí ele vai discursando, mostrando esses ensinos. E a teoria do arrebatamento no meio da tribulação. Tá bom, minhas irmãs e irmãos? Então, por isso que eu hoje fiz questão de... Foi uma aula um pouco diferente, eu acabei não esclarecendo a Miriam, depois eu tento esclarecer lá no WhatsApp, tá bom? Porque agora não vai dar mais tempo, mas hoje eu quis mostrar para vocês um pouco dessa ferramenta, como a gente utiliza, como a gente se aprofunda, como usamos ela para o nosso serviço. E só para eu concluir agora, né, irmãos? Deixa eu até concluir. Mostrando que a gente não deve ser escravo dos instrumentos, mas os instrumentos devem nos facilitar. Irmãos, sem medo de errar, né? Eu tenho aqui uma biblioteca, eu tenho bastante livros, mas onde eu quero chegar? Quero chegar para a biblioteca, eu quero usar a inteligência artificial como um meio pelo qual nos agrega, e não pelo qual nos cria
dependência. Vamos lá. Eu tenho vários livros aqui de mensagens. Eu estou cuidando da nossa comunidade tem 30 anos. Então, em 30 anos, periodicamente eu prego. No começo eu pregava 3 vezes por semana, depois passei a pregar 2 vezes por semana, e hoje eu poderia dizer que vamos dizer assim, né? Eu prego 1 ou 2 vezes por semana, mas 2 aulas aqui, né? Mas vamos pegar as mensagens de semana, que eu tenho pregado geralmente 1 vez por semana, na igreja, né? Pregação. Eu tenho muitos livros de mensagens, livros inclusive de esboços de pregação de Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Quantas vezes nesses 30 anos eu usei esses livros de mensagens para eles serem o meu apoio à minha mensagem de domingo? Faço essa pergunta, como se você estivesse fazendo essa pergunta para mim. Pastor Rai, quantas vezes o senhor utilizou? Irmãos, em 30 anos, eu devo ter consultado esses livros umas 5 a 10 vezes. Tipo assim, deixa eu ver o que Spurgeon trata desse assunto. 30 anos. Lembrando que nós temos, né, penso, o pastor geralmente ele prega no ano, se ele prega 1 vez, ele prega por volta de 60 vezes. Se ele prega 2 vezes, ele prega 120 vezes. Por que eu estou falando isso? Um livro de pregação, ele é muito bom. Ele é muito bom para nos dar caminhos de como preparar uma mensagem, de como, sabe, começar, o que é uma introdução, o que é um exórdio, o que é uma ilustração. Agora, quando eu pego um livro de mensagem para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu, como pregador, eu estou morrendo, porque estou copiando a mensagem de alguém. Estou copiando aquela mensagem e passando para a igreja. Aonde entra a minha habilidade de dedicar tempo orando, pedindo iluminação para Deus para poder pregar para o rebanho? Por isso que eu estou dizendo aqui, usando os livros como uma ferramenta, livros são importantes. Nós estudamos bastante sobre o Gruden, estamos estudando agora o Pentecostes. Eles são úteis, mas muito mais útil é a minha reflexão questionando eles, aprendendo com eles, debatendo, fazendo perguntas. Por que eu estou falando sobre os livros e eu quero falar agora sobre a inteligência artificial? A inteligência artificial, hoje a gente usou ela aqui como um apoio para quê? Para eu visualizar, para eu aprender, para eu enxergar melhor. Mas se eu não tomar cuidado, imagine, irmãos, se eu não tomar cuidado, eu posso acabar morrendo intelectualmente por causa da inteligência artificial. Por exemplo, inteligência artificial, crie para mim uma mensagem sobre o arrebatamento. Ora, você acha que a inteligência artificial não vai criar uma mensagem lindíssima sobre o arrebatamento? Melhor do que muitos pastores. Agora eu digo, aonde entra a minha dedicação, o meu empenho ao meu rei, a sua palavra? Aonde entra o meu zelo? Perceba, por que eu usei hoje a inteligência artificial numa aula? Para dar um caminho para vocês sobre o Apocalipse, o suprassumo. Mas tomem muito cuidado para que isso que é um instrumento, como os livros são para nós, não vire uma escravidão intelectual. Para que esse instrumento seja um apoio e não seja a razão da nossa vida, entendeu? Porque senão a gente acaba viciando, né? Júnior, você é advogado, né, Júnior? Hoje os advogados estão usando muito a inteligência artificial para fazer tudo? Está usando demais. Inclusive, tem alguns recursos que eles usam. É tanta jurisprudência que tem tribunal que está descartando, porque tem coisa absurda, fora da realidade. Tem situação que a inteligência artificial está criando coisa fictícia. Não existe nos tribunais. Olha aí, estou entendendo, estou usando um caso real. O Júnior, ele é advogado, o pessoal está usando. Perceba, para mim, irmãos, agora vamos aplicar isso à nossa fé, à nossa devoção. Meus irmãos, quando eu estou preparando um sermão, uma aula que nem a de hoje, quem é que está aprendendo em primeiro lugar? São vocês? Sou eu, meus irmãos. Está entendendo? Sou eu.
Ora, eu estou sendo abençoado 2 vezes. Por quê? Porque no momento em que eu estou fazendo os meus rascunhos, estou gastando tempo com os livros, com a palavra, eu estou recebendo do mestre. E quando eu passo para vocês, o mestre está abençoando vocês. Ou seja, eu cresci. Então, eu não quero perder isso jamais. Porque mesmo que isso veio, como os livros vêm para nos ajudar, se a gente não souber usar essas ferramentas, elas nos matam. E aí eu me torno um pregador inconsequente. Eu vou lá e crio uma mensagem linda e depois fico lendo. Não, meus irmãos, não quero isso. Eu quero receber do Senhor. Eu quero ouvir de Deus. Eu quero gastar tempo com Deus. Eu quero dedicar a minha mente a Deus. Para quê? Para pegar essa comida que eu recebi do Senhor e passe ao rebanho do Senhor. É isso. Hã? Só vai ter intelecto humano. Né? Exato. Não vai ter mais o Espírito Santo te dando a palavra para você se empenhar nela e a falar contigo, para depois falar com o outro. Exatamente. E Júnior, eu estou usando, e hoje a nossa aula foi, eu diria, um pouco mais simples, mas eu não tenho dúvida que essa aula vai ser esclarecedora para muita gente, principalmente sobre assuntos da Bíblia. Por exemplo, como utilizar a inteligência artificial para poder fazer um suprassumo, para entender melhor. Porque, como eu disse no início do bloco de hoje a inteligência artificial está sendo alimentada. Quem me garante que amanhã ela não vai ser alimentada da forma errada? Quem me garante que amanhã não vem uma grande perseguição no mundo e essa Bíblia, que é a palavra de Deus, não seja feita uma nova Bíblia humanista aí, né, do anticristo? Meus irmãos, eu não duvido de nada disso. Que a Bíblia ela vai na contracultura do ser humano. Ou você acha que a inteligência artificial um dia e os seres humanos não vão ficar indignados, porque aqui está apontando todo o defeito nosso. Você acha que os seres humanos caídos vão ficar defendendo a Bíblia? Você acha que vão criar novas Bíblias que agradem todo mundo e, de repente, vir um novo sistema que diga assim, ó, quem falar dessa outra Bíblia vai ser preso, porque ela está fora dos padrões de uma religião saudável. Irmão, hoje a gente não pode criticar. Hoje não pode apontar que a gente é preso, é processado. É assim? Não está passando por isso? Você acha que amanhã não vai virar chave? Meus irmãos, fiquemos atentos. Usemos, sim, o que Deus tem nos dado, mas tenhamos sempre o discernimento do Senhor em cada momento, porque até isso a gente tem que estar preparado. Tá bom, meus irmãos? Espero ter sido útil, né, para os meus irmãos. E, querendo Deus, nos vemos quinta-feira, em nome de Jesus. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Hoje. Então, tá bom. Irmã Sônia, foi um prazer, viu, minha irmã? Igualmente, uma boa noite, a paz para todos. Deus abençoe. Depois a gente conversa mais. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Paz.